Numa tarde, os amigos Domênico de Luca, Mariana, Camila, Bruno, Ellen e Rose conversavam numa mesa do parque sobre o crime que abalou a cidade em 1907, tratando-se do assassinato do imigrante italiano Domênico de Luca, parente de Domênico, o qual também levava o nome de seu descendente. Depois de muita bebida, Domênico, que também era um comerciante, se retirou. No momento em que Domênico se retirou do local, os amigos que sabiam que Domênico tinha uma vida tranquila financeiramente, ao contrário deles, que eram pessoas sem posses, decidiram matar e roubar Domênico e depois sumir com o corpo. Ficou decidido que Ellen o levaria para um local escondido e o seduziria. Enquanto isso, armados com pedaços de pau e um machado, Bruno, Camila e Mariana se esconderam, enquanto Ellen distraía Domênico e Rose vigiava o local. Domênico foi surpreendido por uma chave de braço e foi atacado cruelmente por Camila, que cortou sua garganta com um machado, e foi atacado com pauladas por Mariana e Bruno. Ao ver que Domênico já estava morto, Ellen, Rose, Camila, Bruno e Mariana enrolaram o corpo do jovem Domênico e o jogaram em um poço. Pressionados pela comoção da cidade e diante de sonhos recorrentes da mãe de Domênico, onde ele contou, através do sonho, o que havia acontecido, os suspeitos foram interrogados diversas vezes e acabaram confessando o crime. Rose fugiu e Ellen, Bruno, Camila e Mariana foram julgados e condenados. Ellen foi a mentora do crime e induziu a vítima até a tocaia. Camila assassinou Domênico com uma machadada na garganta. Bruno e Mariana deram pauladas em Domênico. Rose, junto com todos os envolvidos, embrulharam o corpo da vítima e jogaram no poço. Os réus foram julgados pelo juiz Ricardo Alves Hessel Heimberg, acusados pelo promotor Victor Masso. E na defesa dos réus, Dr. Adriano Nascimento. Aberta a ação penal número 215 do ano de 2013, promovida pelo Ministério Público em face de Bruno Alves da Silva, Camila da Silva de Jesus, Mariana Alves da Silva e Ellen Brito Tota, que se encontram presentes. Encerrada a instrução, passo a palavra ao ilustre doutor promotor de justiça. Primeiramente, boa tarde. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito José de Campos Toledo, presidindo esta audiência da comarca criminal de Itu, meus cumprimentos ao senhor que nunca absteve-se em julgar com justiça e seriedade àqueles que maculam tanto sofrimento para a sociedade. Peço solenemente ao senhor que, sob as varas da justiça brasileira, reconheça por completo o sofrimento que os réus causaram à família, a amigos, a todos que o conheceram, mesmo que por um breve momento, e só por esse fato passaram a admirar a vítima, Domênico de Luca, pela sua índole e dignidade. Na tarde de 8 de dezembro de 2012, por motivo torpe e utilizando de meios superiores de força, sem possibilidade de qualquer reação da vítima, foi surpreendido, assaltado e assassinado brutalmente por aqueles que mais lhe diziam seus amigos. Tendo como prova que os réus, em concurso de agentes, planejaram, premeditaram, enganaram a vítima para que fosse até emboscada, momento em que os surpreenderam e, utilizando de superioridade de força, desferiram diversos golpes contundentes e não cessaram até que tivessem a certeza absoluta de que Domênico de Luca estaria morto, para então subtrair todos os seus pertences, antes de jogá-lo cruelmente num poço para dar fim às provas. Peço a Vossa Excelência que, considerando a ação de todos os agentes motivados pelo mesmo resultado, que julgue procedente a condenação em concurso para o crime de latrocínio, qualificando pelos meios cruéis praticados no máximo de sua pena combinada. Encerrado? Com a palavra a defesa. Primeiramente, boa noite, Vossa Excelência. A promotoria, ela se baseou apenas num sonho de uma mãe desesperada em busca de resposta do desaparecimento do seu filho, Domênico, né? E eu queria dizer a Vossa Excelência que tenho uma admiração muito grande pelo trabalho da Vossa Excelência, nessa comarca que já acompanhei alguns trabalhos, e acredito sinceramente na idoneidade da Vossa Excelência, dos julgamentos, ao qual eu tive o prazer também de participar de alguns
nos tribunais dos júris aqui. E queria falar um pouco sobre a vida dura da minha cliente, Ellen, que é imigrante nordestina, veio da Bahia juntamente com seus filhos, mãe viúva, trabalhadora rural, trabalhou muitos anos com corte de cana e veio para a cidade do interior de Salto em busca de melhorias para os seus filhos, né, o seu filho menor de idade, Vossa Excelência, menor de idade de 18 anos, algemado inocentemente, e a sua filha, Camila, que tem um problema retardo mental, filha adotiva, e a sua filha, Mariana, né, que a acompanha nessa jornada longa e árdua, né, e estão sendo acusados aí de um crime brutal, né, a qual a promotoria se baseou num sonho de uma mãe, a qual desesperada em busca de respostas, né, e o clamor da cidade, né, a qual tem 1.500 habitantes, né, e eu acho justo até que se encontre um culpado, mas não podemos nos dar o privilégio, né, de condenar pessoas inocentes que a vida toda têm buscado honestamente, idoneamente, o pão de cada dia, né, e está nessa situação degradante, Vossa Excelência. Então eu peço que a Vossa Excelência avalie, né, e considere as ponderações nessa tarde, que nós não podemos ser influenciados por um clamor, né, da sociedade e colocar pessoas inocentes dentro de uma cadeia, né, e deixar essa família que veio de tão longe, né, que tem contribuído com a cidade, tem contribuído com a sociedade, né, e a lei, Vossa Excelência, nos diz que, num caso da dúvida, né, que o réu seja beneficiado, né, se verdadeiramente a minha cliente cometeu esse crime, que ela seja julgada e seja condenada, mas dentro dos diâmetros da lei. Mas eu venho nessa tarde aqui afirmar que a minha cliente ela é inocente, Vossa Excelência. E tem um agravante. A Mariana, ela foi coagida, sofreu coação moral e coação física para confessar o assassinato, juntamente com a sua mãe e seus irmãos. Então eu peço que o júri nessa tarde se atente ao detalhe, à história dessa família inocente, humilde, simples, que está sendo condenada, acusada, né, precipitadamente nessa tarde. Então eu peço que realmente vocês avaliem, ponderem, que se hoje a decisão que vocês vão tomar estarem condenando uma pessoa inocente. Encerrada a instrução, vamos à prolação da sentença penal. Bruno Alves da Silva, Camila da Silva de Jesus, Mariana Alves da Silva e Ellen Brito Tota foram denunciados pelo parquê como incursos nas penas do artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal, intitulado este delito como latrocínio. Consta dos autos que os réus, previamente ajustados, com unidade de desígnios e em concerto executório, praticaram o crime de roubo em face da vítima Domenico de Luca. Da violência real perpetrada, sobreveio o óbito da vítima, que foi encontrada 8 dias após o cometimento do delito. Sobreveio a instrução com absoluto prestígio ao contraditório e à ampla defesa. O órgão ministerial ofertou as alegações finais, oralmente, e em sequência o eminente advogado falou pelos réus, também oralmente. Passo a decidir. Inexistem dúvidas acerca da prática delitiva, o que restou suficientemente comprovado nos autos,
de modo que a condenação é medida que se impõe. No tocante à participação dos réus, empenho de consignar que adotou-se no ordenamento jurídico pátrio a teoria unitária ou monista, a qual estende a responsabilização a todo aquele que de algum modo concorre para o desiderato delituoso. Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, julgo procedente à presente ação penal, número 215 do ano de 2013, promovida em face de Bruno Alves da Silva, Camila da Silva de Jesus, Mariana Alves da Silva e Ellen Brito Tota, condenando-os a pena de 20 anos de reclusão em regime inicial fechado, por quanto ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem assim, por não se verificar a existência de qualquer causa de diminuição ou aumento de pena, torno a reprimenda definitiva. Considerando outro sim, a excessiva frieza e insensibilidade demonstrada pelos agentes, sobretudo pelo clamor social erigido na comunidade local, nego a estes o direito de recorrer à liberdade, mantendo-se desta feita a prisão para a manutenção da ordem pública, a teor do que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal. Lancem-se o nome dos réus no rol de culpados. Indaiatuba, 3 de novembro de 2016. Publique-se, registre-se e intimem-se. Está encerrado o julgamento.